No dia 21 de agosto de 2021, um trabalhador da cidade russa de Stavropol chamado Ali Bulat filmou um raro fenômeno natural chamado Rei dos Ratos. 5 ratinhos encontrados em um campo de melancia estavam com as caudas unidas por um nó. O Ali Bulat achou que tinha sido a mamãe rato que amarrou seus filhotes e os prendeu a um galho de melancia. Afinal, pouco antes o campo foi regado e a água atingiu o buraco da toca dos roedores. Uma explicação muito estranha. Seja como for, o homem conseguiu desenroscar os ratinhos, ajudou-os a se secarem e os soltou. Podemos concluir que se o homem não fizesse isso, os ratinhos corriam perigo de morte. Uma morte lenta e dolorosa. De acordo com o principal curador do Museu Victoria, Kevin Rowe, roedores com suas caudas enroscadas simplesmente não podem viver por muito tempo. Eles são incapazes de se locomover, e eles não têm como procurar comida ou água. Eles estão presos um ao outro e ficam em agonia até serem desenroscados ou morrerem. Mas antes de entender o que é realmente verdade e o que são mitos, precisamos entender melhor esse fenômeno chamado de Rei dos Ratos. De onde ele surge? Bem, existem várias versões. De acordo com a primeira, um Rei dos Ratos é formado quando um grupo de ratos confinados a um pequeno espaço como uma toca simplesmente se amontoam. Eles têm tão pouco espaço que não sabem onde colocar suas patas e caudas. No fim das contas, eles ficam emaranhados. A segunda versão parece com a primeira, mas só à primeira vista. Acredita-se que os ratos amarram suas caudas quando se aconchegam uns aos outros se estiver particularmente frio. Porém, eles fazem isso de propósito. Ou seja, a criação de um Rei dos Ratos é uma decisão consciente e o nó de caudas é necessário para a sobrevivência. Se for assim, então para que desenroscar os pobres roedores? Eles simplesmente estão se esquentando. Eles estão bem. Na verdade, ambas as versões têm bons argumentos. Se os ratos ficam presos por acidente, o culpado pode ser o sebo. Como suas caudas são desprovidas de pelos, os ratos produzem esse sebo em grandes quantidades para proteger e hidratar a superfície da pele. É sério! Onde há muitos ratos e nos caminhos por onde eles vivem andando é possível até notar seus rastros. Então várias caudas bem lambuzadas com sebo acabam se entrelaçando e depois essa gordura endurece por causa do frio. Além disso, restos de comida, excrementos e até sangue podem agir como cola. O resultado, no entanto, é o mesmo. Os ratos entrelaçam as caudas enquanto dormem e quando acordam tentam se separar indo em direções diferentes, o que aperta ainda mais o nó. Esta teoria só é reforçada pelo fato de que a maioria dos reis dos ratos foi encontrada no frio e geralmente em lugares escondidos. Ou seja, eles realmente podem ter ficado colados pelo frio. Por outro lado, pode ter sido justamente por causa do frio que eles se uniram. Afinal, se algum roedor sabe tudo sobre trabalho em equipe, esse roedor é o rato. Acho que, em parte, é por isso que os cientistas os usaram para conectar 2 cérebros pela internet. Literalmente, os cientistas implantaram cirurgicamente uns eletrodos nos cérebros de 2 grupos de ratos e os conectaram a computadores. Os sinais do cérebro de um rato foram transmitidos através de fios para um computador e dele para o cérebro de outro rato. E os animais não estavam só em gaiolas diferentes, e sim em continentes diferentes. No final, os cientistas descobriram que os ratos são realmente capazes de trocar informações dessa maneira, inclusive informação tátil. Na verdade, essa é uma pesquisa muito legal, estou até surpreso por não saber sobre ela antes. Mas enquanto os ratos presos pelas caudas podem pelo menos teoricamente fazer isso por vontade própria e depois se soltar, com os esquilos a história é completamente diferente. Sim, há muito mais exemplos conhecidos de reis dos esquilos do que dos ratos. Em 2013, o fenômeno foi observado em Saskatchewan, no Canadá. 6 esquilos estavam grudados pelas caudas, provavelmente por causa de piche. Aparentemente, eles morreram antes que a ajuda chegasse. Outro rei dos esquilos foi encontrado em 2018, em Nebraska. Mais uma vez, eram 6 esquilinhos. Mais uma vez, eles estavam presos pelas caudas e mais uma vez era por causa de piche. Estes animais, no entanto, puderam ser salvos. Especialistas chegaram a tempo, acalmaram os esquilos com um analgésico leve, cortaram o pelo pegajoso e desenroscaram as caudas. Todo o processo durou cerca de 1 hora. Os esquilos sobreviveram, mas alguns ainda tiveram que amputar partes muito danificadas da cauda. É pouco provável que a amputação seja necessária no caso dos ratos. Se você já tocou no rabo de um rato, sabe que ele é muito flexível. E sim, os ratos são completamente capazes de sair de um rei dos ratos por conta própria. E isso confirma a hipótese que eles podem criá-lo de propósito. Especialistas dizem que as caudas dos ratos se desenroscam facilmente ao primeiro sinal de separação. Assim que fica quente o suficiente, o rei dos ratos provavelmente se divide em indivíduos separados que não precisam mais se aquecer. Bem, se de repente os roedores se enroscam com tanta força que não conseguem tirar o nó de suas caudas, eles sempre têm um plano B. Basta um dos ratos simplesmente roer seu rabo e sair dessa armadilha.
Na verdade, os ratos são tão bons em sobreviver que somente as baratas são melhores do que eles. Os ancestrais dos ratos roíam os ossos dos tiranossauros há 75 milhões de anos. E isso já dá uma ideia de que os ratos realmente sabem como vencer a corrida evolutiva. Eles não são só capazes de andar por praticamente todos os lugares, comer quase tudo e se reproduzir em praticamente todas as condições, como também tem esses dentes. Você os viu? Os dentes da frente dos ratos podem crescer 14 centímetros por ano. É claro que eles se desgastam gradualmente, mas essa velocidade de crescimento sugere que o rato sempre tem uma arma confiável. Seus molares fortes e afiados permitem que eles mastiguem praticamente qualquer coisa, incluindo blocos de concreto, madeira, tijolos e canos de chumbo. Ou seja, mastigar o próprio rabo se for necessário não é um problema. Só que é improvável que a cauda volte a crescer como as dos lagartos. Mas sabe de uma coisa? Tudo depende da espécie. Realmente existem roedores no mundo que são capazes de regenerar sua própria cauda. São os acomes. Quando a Marvel Comics criou um super-herói capaz de regenerar ferimentos horríveis em vez de Wolverine, ela deveria tê-lo chamado de Acomes. Sim, não soaria tão imponente, mas pense bem. Esses animais são capazes de perder até 60% da pele de suas costas para escapar das garras de um predador e sobreviver depois disso. 60%! A pele dos acomes se desprende com muita facilidade, mas depois se regenera a uma velocidade tremenda. As feridas param de sangrar, cicatrizam rapidamente e encolhem 64% em um só dia. Enquanto leva de 5 a 7 dias para um rato comum cobrir completamente uma ferida com pele nova, um acomes pode fazê-lo em menos de 3 dias. A pele restaurada não fica nem com marcas e cicatrizes. Além disso, o roedor é capaz de fechar buracos em suas orelhas e regenerar as pontas dos dedos sem problemas. Então, se os acomes ficassem com suas caudas emaranhadas, eles não teriam nenhum problema. Bastaria roer o rabo e continuar com sua vidinha de rato. Mas voltando aos ratos. Se eles mesmos criam os reis dos ratos e depois podem sair deles, por que as pessoas os encontram mortos na grande maioria dos casos? Afinal, em toda a história da humanidade... Bem, até 2005, foram registrados 58 casos confiáveis de reis dos ratos, 6 dos quais foram parar em museus. Sua capacidade de sobrevivência não é lá essas coisas. No entanto, existe uma teoria que explica isso e o problema está... nas pessoas. As pessoas adoram dinheiro. Então amarrar ratos mortos pelos rabos para passar por um rei dos ratos e depois vendê-los para um museu é uma maneira muito fácil de ganhar dinheiro. Quer dizer, antigamente ninguém pensaria 2 vezes. E não só antigamente. Não muito tempo atrás, burros pintados de zebras foram encontrados no zoológico do Cairo. Os proprietários queriam adicionar animais exóticos, mas eles eram muito caros. Já a tinta e os burros eram baratos. Mas o clima quente fez a tinta escorrer e a cor característica da zebra desapareceu bem na frente dos visitantes. Bem... ops! Mas há outra opção de por que os ratos enroscados são encontrados mortos. Talvez a morte tenha chegado mais rápido do que eles conseguiram se soltar. As razões podem ser as mais variadas. Ou vai ver algo impediu que os ratos saíssem dessa armadilha. Por exemplo, no caso do rei dos ratos da coleção do Museu Otago em Dunedin, Nova Zelândia, os curadores dizem que a culpa foi da crina de cavalos. Muito provavelmente os animais teriam conseguido se libertar se não fosse por causa dela. Os ratos caíram das vigas de um escritório de navegação, aparentemente bem em cima das pessoas. Elas não ficaram nada felizes e bateram nos animais com alguma ferramenta e todo o rei dos ratos morreu. E às vezes os ratos acabam encostando em algo pegajoso. Quer dizer, algo além de seus fluidos corporais. Os animais adormecem amontoados para se aquecer, se emaranham enquanto dormem e quando acordam não conseguem mais se soltar. Se as caudas não estiverem apenas emaranhadas mas também grudadas, é quase impossível sair do rei. E depois disso esses pobres coitados morrerão não só de fome ou sede. Quando estão presos um ao outro, eles perdem completamente a velocidade, a desenvoltura, a agilidade e todas aquelas qualidades que em princípio permitiram aos roedores sobreviver desde os tempos dos dinossauros até os dias atuais. Nesse estado, os ratos são presas fáceis tanto para predadores quanto para pessoas que gostariam de colocá-los em algum museu. Naturalmente, já mortos. Afinal, todo o rei dos ratos é uma sensação. Lembra daquela cena do começo do vídeo? Então ela é considerada uma das primeiras evidências confiáveis da existência de reis dos ratos. E obviamente o tamanho também importa. Possivelmente o rei dos ratos mais antigo em exibição é um que foi encontrado em Altenburgo, na Alemanha, em 1828. Ele contém 32 roedores e é o maior exemplar do mundo. De acordo com o museu onde o rei dos ratos está guardado, ele foi descoberto por um homem chamado Miller Steinbrook enquanto ele limpava uma chaminé. E essa parece ser toda a informação que há.
Quem era esse Miller e em que circunstâncias ele encontrou o rei, ninguém sabe. Mas esses 32 ratos infelizes entraram para o livro Guinness dos Recordes. Obviamente, os reis dos ratos começaram a ser encontrados muito antes, embora nunca tenha ocorrido a ninguém guardá-los. Mas por quê? Imagine que você vive na Europa em 1500. O primeiro relato de reis dos ratos remonta a 1564. A época não era muito apropriada para gostar de ratos e para pesquisar por que eles estavam com as caudas emaranhadas. Mesmo assim, as pessoas chegaram a inventar uma lenda. Ratos idosos conhecidos por sua sabedoria sentam-se nas caudas emaranhadas de seus companheiros ratos. Acreditava-se que outros ratos tratavam esse indivíduo como se ele fosse da realeza, e isso levou ao surgimento do termo Rei dos Ratos. Obviamente, ninguém tinha emoções positivas a respeito desses reis. Sua aparição era considerada um sinal muito ruim que trazia desgraça, doenças e até morte. E não dá nem para criticar nossos ancestrais distantes por sua superstição. Não, na época as pessoas não ligavam diretamente a peste às pulgas dos ratos. Mas os reis dos ratos eram mais comuns quando a população de ratos aumentava drasticamente. Ou seja, onde havia reis dos ratos, podia haver uma doença mortal. Considerando tudo isso, fica claro porque os relatos de exemplos vivos de reis dos ratos são tão raros. Se algo é um presságio da morte, é melhor se livrar desse algo. Mas há boas notícias. Agora as pessoas acreditam muito menos em superstições. Então talvez os cientistas tenham uma oportunidade real de estudar reis dos ratos vivos. E finalmente descobrir o que é o que. Até mais!